Olá pessoal, tudo certo por aí? Bom, pessoas, aqui é o professor Gabriel. Vou trabalhar aqui um pouquinho com vocês, ensiná-los um pouco sobre um dos fundamentos bem básicos, tá? Do que é o desenho arquitetônico, principalmente no que tange a cortes. Muitos alunos têm ali muita dúvida, muitos alunos de arquitetura, né, têm muita dúvida em relação a como fazer um corte, o que eu devo pensar, né, ou como eu devo pensar na minha edificação em relação ao meu corte, tá? Então eu venho trazer isso aqui para vocês de uma forma um pouco mais ilustrada, de uma forma até um pouco mais dinâmica, né? Para explicar, né, de onde que surgem esses cortes, como que a gente faz esses cortes, tá? Como que isso vai ser trabalhado. Neste primeiro momento, neste primeiro vídeo, eu quero explicar para vocês o que é efetivamente um corte e por que ele tem tanta importância, como que ele tem essa importância dentro do meu projeto arquitetônico. Bom, então aqui eu tenho um objeto comum, um objeto isométrico, né? Então aqui ele está numa perspectiva isométrica, tá? Um cubo padrão isométrico, onde eu posso ver a face externa dele, três faces externas dele, como elas são, tá? Inicialmente, isso aqui para mim é só um cubo, né? Ele não tem nada demais, ele não tem nenhum tipo de estrutura aparente, ele não tem nenhum tipo de estrutura aqui na frente, por exemplo, né, que tem ali uma marquise, se isso fosse uma edificação ou qualquer coisa do tipo. Não temos nada disso, é só um cubo. Eu penso, né, em cortar esse cubo. Bom, por que eu penso cortar esse cubo? Porque eu só consigo ver a face 1, 2 e 3 dele. Eu preciso ver como que ele está internamente, a disposição dele, né? Então eu penso em fazer um corte, tá? Eu penso em criar uma camada não, eu penso em criar um plano de corte. Então isso aqui é o que a gente chama de plano de corte. Ou, dependendo da região, plano de seção. Geralmente eu chamo de plano de corte. Eu passo um plano de corte neste meu objeto, um plano de corte vertical, que vai me gerar posteriormente um corte. Então vejam só, planos de corte, vou colocar aqui para vocês entenderem. Planos de corte. O horizontal, tá? Ele vai me gerar o que nós chamamos de planta ou planta baixa. E o plano de corte vertical vai me gerar o que eu chamo de corte, tá? Isso aqui é importante que vocês saibam. Plano de corte horizontal gera uma planta, plano de corte vertical gera um corte. O que eu estou trabalhando hoje é corte, tá? O plano de corte horizontal seria como se eu cortasse este objeto por aqui, ó. Como se eu fizesse uma seção nele, mais ou menos, e aí depende da literatura, entre 1,20 a 1,50 de altura, e aí eu teria um plano de corte horizontal gerando para mim uma planta. Retiraria toda essa parte, tá? E ficaria só com esta parte de baixo, o que vocês conhecem por planta, beleza? Neste ponto, tem algumas literaturas importantes que trabalham sobre isso, como, por exemplo, o próprio Gildo Montenegro, né, o desenho arquitetônico do Gildo Montenegro. Temos a tal da NBR 6492, importantíssima para desenho técnico arquitetônico, que ela pode ser ali um guia excelente para os alunos de arquitetura, tá bom? Bom, mas vamos trabalhar com o plano de corte horizontal, aliás, o plano de corte vertical, que é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Que vai me gerar o quê? Um corte, ok? Quando eu faço esse plano de corte, automaticamente eu tenho, tá vendo esse tracejado que eu acabei fazendo aqui, ó? Eu tenho automaticamente uma seção, é como se eu tivesse literalmente cortando, seccionando a minha edificação nesta porção, tá? O que me gera ali uma área que eu vou utilizar e uma área que eu não vou utilizar do meu objeto. Toda a área, então vejam, eu estou vendo para lá. Teoricamente eu estou olhando para frente, tá? Então veja,
Se eu estou olhando para frente do meu objeto, esta parte que eu estou marcando com X, ela vai ser toda descartada. Isso aqui eu não vou utilizar, tá? Eu só vou utilizar isso que eu estou vendo do meu plano de corte, para frente, tá? Então, olha só, tudo isso que está à frente do meu plano de corte, eu vou utilizar. Tudo que está atrás dele, eu posso ignorar, tá? Isso, para mim, em perspectiva isométrica, ainda para vocês entenderem, geraria isto aqui, ó. Olha só, desse objeto em isométrica, eu gero este objeto cortado. Este objeto cortado, ele é um objeto em corte. É isso que a gente chama de corte, tá? E neste objeto cortado é possível, inclusive, eu ver toda a estrutura interna. Externamente, este meu cubo isométrico não dava para eu perceber, por exemplo, situações como espessura das paredes. Agora eu consigo perceber. Externamente, não tem como eu saber se aqui dentro teria, por exemplo, um forro. Aqui eu tenho como ver esse forro. Olha lá ele. Isso daqui é um forro. Por exemplo, isso aqui são as paredes. Isso aqui é o piso. Ok? Isso é o que gera meu corte. Deixa eu até ver onde está a outra camada aqui, ó. Tá, mas isso daqui eu vou falar depois. Mas isso aqui é a importância do corte. Estas áreas aqui que eu vou pintar... não era para pintar tudo, não. Estas áreas aqui que eu vou achurar para vocês, ó, são as áreas que são cortadas. Olha lá, tá? Isso aqui também está cortado. Beleza? Isso é onde meu plano de corte passou. Por isso que geralmente eu desenho, e aí segundo a NBR 6492, eu desenho com linhas grossas esse plano de corte, tá? Essas áreas cortadas, tá? Deixa eu só reduzir aqui o meu pincel. Ok, beleza. Estas áreas cortadas aqui, gente, tá? Linha grossa. Sempre, 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 sempre. O que está mais a fundo? Por exemplo, esta linha aqui. Linha fina. Ou média, dependendo do estilo do teu projeto. Mas veja, em comparação com a isométrica padrão e a isométrica cortada, eu consigo ver detalhes internos da minha edificação, chamando isso aqui já de uma edificação, que eu não consigo ver externamente. Por isso a importância deste corte, ok? E aí, se a gente for continuar a pensar nisso, em planta, eu poderia ter, então imagine que isso seja uma planta baixa, ok? Ou simplesmente planta. Vamos até colocar um símbolo de norte, que eu costumo falar para meus alunos. Nunca em planta esqueçam do norte, tá? Isto aqui poderia ser uma planta, tá? Uma planta deste objeto aqui, deste objeto isométrico. Isto aqui poderia ser muito bem uma planta. E aí eu tenho o meu símbolo de corte. O que é esse símbolo, professor? Este símbolo aqui. Este símbolo é o que a gente chama justamente de símbolo de corte. Veja, ele tem algumas formas de ser feito. Segundo a NBR 6492, eu poderia fazer ele desta forma aqui, só um minutinho, assim, cortando este círculo por aqui, fazendo uma seta aqui. Tá? Aqui vem o nome do meu corte, então A, e aqui vem o número da folha que ele se encontra. 1, por exemplo. Então, este é o corte A que fica na prancha 1. Tá? Isso aqui poderia ser... Ixi, não vai dar para eu achurar. Mas isso aqui poderia ser pintado, tá? Pode ser e deve ser achurado, pintado, preenchido, como queiram, tá? E este símbolo de corte é o símbolo padrão. Ele se interliga com outro símbolo de corte por uma linha traço ponto grossa. Esta linha, ela tem de ser grossa, tá? E aqui eu faço a mesma coisa. Subo aqui com o meu símbolo de corte, corto ele aqui, tá? E faço o meu círculo da mesma forma. Aqui vem a mesma inscrição e eu achuro esta área aqui como ela deve ser achurada,
tá? Este é o meu símbolo de corte. Quando eu traço um corte, eu estou dizendo o seguinte, olha, esta seta demarca para onde eu estou olhando, tá? Então, esta seta aqui para cima demarca que eu estou olhando lá para frente, não é mesmo? Se eu estou olhando lá para frente, voltando aqui na minha isométrica, ó, olhando lá para frente, tá? É como se este aqui fossem os fundos do meu projeto e aqui fosse a frente. Lá em planta, a mesma coisa, frente, fundos. Lembra que eu falei que tudo que está atrás do plano de corte pode ser desconsiderado? Tudo que está aqui, ó, isso tudo pode ser desconsiderado, tá? O que me interessa mesmo é o que está do plano de corte para frente, ok? Então, esta é a minha simbologia de corte, isso segundo a NBR 6492. Novamente, vejam esta NBR, tá bom? E o que gera de desenho técnico, professor? Porque aqui a gente está em isométrica, né? Isso é uma isométrica cortada, mas é uma isométrica ainda. O que isso gera de desenho técnico para mim? Gera isso aqui, ó. Olha lá. Ah, professor, mas ali tem uma janela. Sim, até coloquei uma janela para exemplificar, olha lá. Se a gente tivesse uma janela aqui, na minha isométrica cortada, olha a janela aqui, ó. Eu até poderia ver algo dela na isométrica cortada. Poderia ver algo aqui, nessa isométrica padrão? Não, não conseguiria, tá? Consigo ver essa janela na minha planta? Consigo. Consigo ver esta janela agora no meu corte? Consigo também. Então, este aqui é o meu desenho técnico do corte. Isso aqui a gente chama de corte. Qual que é a nomenclatura dele? A. Então, corte A. Escala do corte, a mesma escala da planta. Se a planta está 1:50, o corte também vai ser 1:50. Nunca é diferente, tá? Tá vendo esses elementos que eu coloquei achurado aqui? São justamente os elementos que vocês podem achurar aqui também. Por exemplo, se eu tenho este contrapiso, é feito do quê? De concreto. Coloco lá a achurazinha de concreto. Vou fazer os meus pontinhos do concreto aqui e depois eu faço as minhas britas aqui dentro, né? Olha lá, achura de concreto, tá? Se isso aqui é gesso, faço lá a achurazinha, por exemplo, de gesso, tá? Independente ali da forma como seja criado o seu projeto e dos materiais que você escolha. Mas o corte, ele me gera justamente esses desenhos, né? Bastante ortogonais, claro, o corte ele sempre é ortogonal, nunca, a menos que seja só para ilustração, mas raramente nós fazemos cortes perspectivados. Novamente, o que vale para desenho técnico é o corte ortogonal, beleza? Diferenças do corte ortogonal para a nossa planta baixa. Veja só, vou até mudar de cor aqui. Se eu for colocar na minha planta baixa, ambiente, aquela inscrição, né? Ambiente. Daí eu venho aqui com piso cerâmico, por exemplo, e aqui eu venho com a área igual a 12 metros quadrados, por exemplo. E aqui embaixo eu venho com o meu símbolo de nível, cota de nível, mais 0,30, exemplo, tá? Vem com a minha cota de nível, nome do ambiente, o tipo do piso e área, beleza? Aqui no corte, como que eu vou representar isso, professor? Eu faço o seguinte, coloco lá, ambiente, coloco o piso cerâmico, por exemplo. Não coloco a área, porque a área nós vemos somente na planta. E agora eu coloco o meu símbolo de nível. Mas o símbolo de nível em corte tem uma pequena diferença. Segundo a NBR 6492, este é o meu símbolo de nível em corte. Mais 0,30. Olha lá. Ok? Poderia até jogar isso daqui um pouquinho para cima, essa região aqui um pouquinho para cima, mas tudo bem. Posso manter assim. Beleza? Quais mais são as diferenças? Cotas. Pessoal, cotas do corte sempre verticais.
tem uma linha de cota aqui, posso ter uma outra mais para baixo, eu posso fazer essa cota por aqui, posso fazer essa cota por aqui, pronto, ó. Tá? Então, cota X, cota Y, cota Z, X, aqui é X, isso. Tá? E a cota A aqui, que é a geral. Beleza? Por exemplo, cotas no corte sempre, sempre, sempre verticais. Única exceção de cotas horizontais no meu corte é quando eu tenho um beiral. Por exemplo, se eu tivesse um beiral aqui, ó, este beiral iria ser cotado na horizontal. Tá? Mas sempre cotas verticais, principalmente quando nós estamos tratando de pé direito. Então, neste caso, o pé direito aqui, ele é muito importante cotar, tá? Importante também mostrar ali as esquadrias, tá? Tudo que estiver na frente, elementos cortados. Tudo que estiver na frente, linha grossa. Tudo que estiver ao fundo, como essa janela aqui, linha fina ou linha média, dependendo da situação, tá? Então, esta é uma situação de início, né, do seu corte. Isto aqui é para você entender o que é e qual a importância de um corte. Belezinha? Novamente, verifiquem. Eu vou fazer um monte de flash aqui para vocês verificarem NBR 6492. Isso é importantíssimo. Da mesma forma que é importante verificar também a nossa situação dos livros, né? Dos livros que vocês têm, dos livros que vocês podem ter acesso. Por exemplo, livro do Gildo Montenegro, Desenho Arquitetônico. Muito, muito, muito importante. Tá bom? Bom, pessoal, isso aqui era mais uma explicação geral do que é um corte, tá? Qual a importância deste corte, né? Como fazer este corte. E mais para frente eu vou fazer uma outra explicação de como trabalhar um corte a partir da planta, tá bom? Por enquanto é isso, muito obrigado por assistirem e até a próxima.